L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne le démange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Salve, salve, minhas máquinas desejantes. Como é que tá aí? Rangeando muito, ligando e disjuntando com o corpo sem órgãos, aprontando bastantes confusões aí, sínteses inconscientes do desejo. Você está sintonizado no episódio 101 do Para Acabar com o Juízo, hoje com um pouquinho mais de tempo pro trelelê. E é isso, né? Episódio 101, perdemos o 100, mas o 101 a gente não perde o bonde. Episódio 101, então, obrigado você que escutou até aqui, obrigado por você que está chegando agora, sempre muito legal perceber que tem gente nova escutando. E é isso, é um projeto que 100 semanas pelo menos trabalhando aí, nem sei quanto dá isso em ano, igual calendário de grávida, né? 100 semanas aí dava pra parir alguns bacuri aí, umas bacurias, mas estamos aí gravando podcast, né? Quem pode, quem não pode, sacode, e é isso que a gente vai fazer. Ou quem tá afim faz, quem não tá afim vai fazer podcast. E aqui estamos, capítulo 3, né? Então eu imagino que em breve, quando chegar no episódio 200, dá pra ter uma projeção que quando chegar no episódio 200 e pouco, vai estar acabando o livro, né? Vamos ver se esse projeto continua. Não sei se deu uma balançada esses dias, acho que deu, na virada pro capítulo 3 deu uma balançada, tanto que eu fiquei um tempo, né, sem gravar, mas estamos aí. Pra quem não me conhece, me chamo Ian, meu nome inteiro é Ian Menezes Oliveira, pode dar um Google aí, pode dar uma olhada, uma vasculhada no Jus Brasil, qual é da índole desse cara. E sou psicólogo de formação, tenho doutorado em psicologia aqui na URGS agora, né, que é o nome carinhoso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Me mudei recentemente para Porto Alegre e descobri que uma das alcunhas de Porto Alegre, a alcunha informal e meio zombeteira, principalmente no verão, é de Forno Alegre, que é quente pra descaralho. O ventilador não tá no talo, mas tá giroflex aqui. É uma cidade muito mais acolhedora do que São Paulo, na minha opinião. Já tô com bicicleta, já tô rodando por aí, já tô de novo nas aulas de boxe, já tô ouvindo mentalmente a musiquinha Eye of the Tiger e as musiquinhas do Rock Balboa. Como pugilista, né? Um pugilista, aspirante a pugilista, não posso me dizer pugilista, mas sou um aspirante a pugilista. Sem vontade nenhuma de competir ou sequer entrar no ringue pra lutar, só ficar batendo no saco mesmo já tá de bom tamanho, não me disporia a bater em alguém, menos ainda tenho ímpeto e vontade de tomar uns supapos, como é que fala? Recreativos. Uns supapos recreativos. É isso, basicamente. E se, sei lá porque você começou pelo episódio 101, a gente leu o Antiédipo desde o começo, né? A gente tá no capítulo 3 já. Toda semana tem um episódio, você pode vir ler com a gente, tem uma galera aí pra ler junto e eu tô postergando esse convite porque minha vida tá um caos. Estou atualmente revisando um livro sobre o Nietzsche, né, sobre clínica psicológica e o Nietzsche, é uma genealogia clínica, vai sair pela Apris, editora Apris em algum momento esse ano, sabe-se lá quando, eu tenho que terminar de revisar primeiro. E minha vida tá meio de cabeça para baixo nesse sentido, com a mudança e com a coisa do livro. Mas, terminando isso aí, né, a promessa é sempre que alguma coisa vai melhorar na vida do vivente, mas sabe-se lá, às vezes não melhora porra nenhuma. A maior parte das vezes não. Mas pelo menos espero ter menos uma dor de cabeça. Bom, e é isso. Comecei sempre essa introdução gastada, que tinha um tempo que eu não fazia. E vamos para gravar 20 minutinhos de fight sem perder a amizade, lendo o famoso Antiédipo, né? Gravando excepcionalmente à tarde, com o barulho dos ônibus de Porto Alegre, às 3h49, então a gente vai até 16h10. Depois eu tenho que ligar para a escola de espanhol. Ver se eu vou falar um espanholito. Tá aqui. 21 minutos. Teve um chorinho aí, que é o chorinho do quê? Localizar a página
exercício interessante aqui. Gravador tá no talo, gravadorzinho aqui do celular, do meu Samsung humilde. E a gente parou aqui na página 196, né? Qual que é o assunto? Chama filiação e aliança, sua irredutibilidade. Esse é o tema da sessão. E o tema do parágrafo, né? Então, vamos lá. A gente está discutindo esses dois termos aí bem ricos e caros, né? A antropologia, a filiação, né? E a aliança. Então, no primeiro período que se inicia, na página 196, a gente vai. Se a produção é registrada na rede das disjunções filiativas sobre os sócios, ainda é preciso que as conexões do trabalho se destaquem do processo produtivo e passem para esse elemento do registro que, como quase causa, se apropria delas. A gente vai ter que entender um pouco o que eles estão falando, né? Eles estão trabalhando na dimensão das sociedades primitivas, o que se dá por parte de certos registros sociais de filiação, certas produções sociais que envolvem filiação e a aliança também. Então, se a produção é registrada, talvez eu tenha que voltar um pouco, assim, que produção estão falando? Tá, deixa eu voltar para esse ponto aqui. Voltei para a página 195. Filiação e aliança são como que as duas formas de um capital primitivo, ou seja, de forma de investimento que ainda não é capital, né, porque isso aparece no capitalismo, primitivo. O capital fixo ou estoque filiativo, então o capital fixo esse investimento de familiar, filiativo, e o capital circulante ou blocos móveis de dívidas, né, que se dão entre as alianças. A essas duas formas correspondem duas memórias, uma biofiliativa e outra de alianças e palavras. Beleza, de contratos, né? Então essas são as duas formas, uma da filiação e da aliança. Se a produção é registrada na rede das disjunções filiativas sobre os sócios, ainda é preciso que as conexões do trabalho se destaquem no processo produtivo e passem para esse elemento do registro que, como quase causa, se apropria delas. Mesmo se eu ainda não entendi essa frase, se a produção, em geral, né, produção, é registrada, a produção de uma aldeia, por exemplo, registrada na rede das disjunções filiativas sobre os sócios, ou seja, a produção que se registra a partir dos vínculos familiares, né, que se dão e filiativos que se dão no processo dos sócios, ainda é preciso que as conexões do trabalho se destaquem do processo produtivo e passem para esse elemento de registro que, como quase causa, se apropria delas. Tá. Então há um destaque, né? É preciso que as conexões do trabalho, ou seja, os frutos do trabalho de toda uma aldeia, que envolvem outras pessoas que não são da família, se destaquem do processo produtivo, as conexões do trabalho, e passem para esse elemento do registro que, como quase causa, se apropria delas, parecendo que todas vêm de... Todo registro faz parecer que vem desse capital fixo, né? Desse capital de estoque, da estocagem filiativa, na expansão talvez da família para o clã, para a dimensão filiativa de um parentesco distante, não sei, fica aí a dúvida. Mas ele só pode fazer isso retomando por sua conta um regime conectivo. Retomada que ocorre sob a forma de um laço de aliança ou de conjugação de pessoas compatível com as disjunções de filiação. É nesse sentido que a economia passa pela aliança. Na produção de crianças, a criança inscrita em relação às linhagens disjuntivas do seu pai ou da sua mãe, ao passo que estes, inversamente, só inscrevem por intermediário de uma conexão representada pelo casamento do pai e da mãe, ou seja, de uma aliança. Não há, portanto, nenhum momento em que a aliança derivaria da filiação, mas ambas compõem um ciclo essencialmente aberto em que os sócios agem sobre a produção, mas onde também a produção reage sobre os sócios. Então, nesse sentido, há uma grande influência da economia sobre a formação das famílias, né? E a produção, inclusive, de crianças, que envolve uma certa aliança, né? Não é um ponto tão endogâmico ao ponto de pessoas, ou seja, normalmente é evitado isso, né? Pessoas da mesma família ou de uma proximidade muito grande, tal como irmãos e irmãs, se casarem, por exemplo, para ter prole. E aí depois eles vão discutir como, mesmo com esse imperativo, mesmo com essa conduta, mesmo com esse comportamento de não casar entre familiares, não é que o incesto seja uma lei. Essa aqui é a grande sacada que eles vão ter nesse capítulo aqui também. Não é como se o incesto fosse uma lei universal. A gente vai ver como que eles vão explicar isso.
E por outro lado aqui eles estão mais uma vez falando que não há primazias da filiação sobre a aliança, né? Na verdade só há aliança, só há familismo, só há filiação com aliança, só há aliança com filiação. Então, na verdade, ambas compõem um círculo essencialmente aberto que os sócios agem sobre a produção, mas onde também a produção reage sobre os sócios, né, na possibilidade de quais alianças vão se constituir a partir da produção e do registro social. Então é sempre essa chave de tirar o homem do seio da família. Esse é o grande esforço do Deleuze e Guattari no Antiédipo. Seguem eles no próximo parágrafo. Os marxistas têm razão ao lembrar que, se o parentesco é dominante na sociedade primitiva, ele o é por ser determinado a isso, pelos fatores econômicos e políticos. E se a filiação exprime o que é dominante, embora determinado, a aliança exprime o que é determinante, ou melhor, o retorno determinante no sistema determinado de dominância. Isso aqui eu fiquei um pouco confuso, mas leia com calma aí que é isso. Eis porque é essencial considerar como as alianças se compõem concretamente com as filiações sob uma dada superfície territorial. Litt tornou clara precisamente a instância das linhagens locais como distintas das linhagens de filiação, e operando ao nível de pequenos segmentos. São esses grupos de homens que residem no mesmo lugar ou em lugares vizinhos que, muito mais do que o sistema de filiação e as classes matrimoniais abstratas, maquinam os casamentos e formam uma realidade concreta. Mais uma vez, destaque aí a aliança e não a filiação. Um sistema de parentesco não é uma estrutura, mas uma prática, uma praxis, um procedimento e até uma estratégia. Então isso aqui é algo muito importante, né? Porque é toda uma discussão, pessoal, lá da França, né? Vai ter, seja o... Quem é que escreve? Vou repetir aqui, um sistema de parentesco não é uma estrutura, mas uma prática, uma praxis, um procedimento e até uma estratégia. Sistema de parentesco. É uma galera que vai discutir muito fortemente isso. Por um lado, a estrutura, ou seja, aquilo que se repete o que há da espécie humana, na sua relação da linguagem mesmo, né, do encontro da biologia com a linguagem, que forma esses laços de filiação de maneira repetitiva, de maneira estrutural, na verdade que estrutura como condição de possibilidade para a linguagem, de possibilidade para as trocas, etc, etc. E isso vai formar uma corrente estruturalista. E tem uma galera que vai ser extremamente contra a ideia do estruturalismo na defesa da família, justamente por compreender um caráter histórico de formação desses núcleos familiares, da importância da família no que diz respeito à constituição subjetiva. Que isso é um dado muito moderno, né? E aí que eu estou pensando nessa questão de crítica a essa família, tanto Foucault, o Deleuze e o Guattari, mas acho que é o Danzelot. Isso. Quer ver? Tem um livro aqui do Danzelot, A Polícia das Famílias, né? Do Jacques Danzelot, que, como a gente vai ver, eu acho que tem um livro muito bom tem um curso muito bom do Foucault, que é pouco lido, assim, que é o Poder Psiquiátrico, ou já foi mais lido, não sei. Que ele vai tentando traçar por que a psiquiatria e a medicina fizeram todo esse recorte de constituir essa importância dentro do campo da saúde mental, dentro do campo da constituição da loucura, da constituição subjetiva, a essa herança, seja ela genética, seja ela desenvolvimental, do desenvolvimento, né, no sentido de personalidade, no sentido de a família. Por que a família ganhou tanto destaque? Né? E que modelo é esse de família que ganha tanto destaque? Que importância é esse de família que ganha tanto destaque para a constituição do sujeito? E como a psicanálise tem, seja pela via freudiana, através das imagens, né, dos ímagos, seja através do Lacan, por meio das funções, como que isso reindividualiza o sujeito, que já é extremamente individualizado, né? Ou seja, tudo para esses caras aqui é certa estratégia, certo campo de prática, certo campo de tecnologia, não tem nada estruturante do ser humano. Então, nesse sentido, a família seria muito mais uma prática, uma estratégia, do que uma estrutura. Mas tanto o Freud quanto o Lacan, que eles estão dialogando aqui mais frontalmente, eles vão trazer uma importância fundamental ao laço familiar e ver essa tecnologia de individualização, principalmente por meio do dispositivo familiar,
como algo quase constituinte do ser humano, né? Então, essa é uma crítica muito válida que eles estão fazendo aqui, num retorno à antropologia, que nem mesmo as sociedades primitivas, que aparentemente, entendidas como primitivas, que aparentemente são traços, funcionam de acordo com o parentesco, de maneira muito mais forte, nem ali é o parentesco que estrutura as relações, mas sim o parentesco como estratégias, como formas de práticas, como formas de exercícios a partir das alianças, como algo político, necessariamente. E ele segue. Louis Bert, analisando uma relação de aliança e de hierarquia, mostra muito bem que uma aldeia intervém como terceiro para permitir conexões matrimoniais entre elementos, conexões que, do estrito ponto de vista da estrutura, seriam proibidas pelas disjunções de duas metades. Entre aspas, o terceiro termo deve ser interpretado mais como um procedimento do que como um verdadeiro elemento estrutural. Louis Barthes, Eine et Cadet, l'alliance et la hiérarchie chez les Badouges, l'homme. Então, Eine, Cadet, não sei o que é, aliança e hierarquia nos Badouges. A fórmula de Luc, aí o de 65 esse livro, aí comentário com Fourier, a fórmula de Luc de Roche em Lévi-Strauss. Um sistema de parentesco é também, e primeiramente, uma praxis. Então é uma ideia aí de um camarada aí do Luc Roche que eles botaram aqui e deram uma referência. Toda vez que as relações de parentesco na comunidade primitiva são interpretadas em função de uma estrutura, que se desenrolaria no espírito, tomba-se numa ideologia dos grandes segmentos que leva a aliança a depender das filiações maiores, mas que é desmentida pela prática. Então é isso, mais uma vez, acho que resume bem, né? É prática, praxis ou pragmática versus estrutura, né? Que eles vão sustentar essa ideia até o fim, lá em Mil Platôs. É preciso perguntar se no sistema de aliança assimétrica existe uma tendência fundamental à troca generalizada, isso é, ao fechamento do ciclo. Nada pude encontrar de semelhante a isso entre os Mru. Calma aí, isso aqui é uma citação? Ah, desculpa, isso é uma citação. É preciso perguntar se no sistema de aliança assimétrica existe uma tendência fundamental à troca generalizada. Isso é, o fechamento do ciclo. Nada pude encontrar de semelhante a isso entre os Mru. Cada um se comporta como se ignorasse a compensação que resultará do fechamento do ciclo e acentua a relação de assimetria, insistindo no comportamento credor-devedor. Lembrando que o comportamento credor-devedor se dá muito mais pelo campo da aliança, né, desse capital que eles vão chamar de circulante. Capital circulante com blocos de dívida e de crédito. Isso aí é do Lawrence G. Loeffler, L'Alliance asymétrique chez les Mru. Aliança assimétrica nos Mru, também da revista O Homem. Leach, em Crítica da Antropologia, analisa a diferença entre a ideologia e a prática a propósito do casamento Cachim. Ele acentua a crítica das concepções do parentesco como sistema fechado. Chablau. Um sistema de parentesco, seguindo o texto, né? Um sistema de parentesco só aparece como fechado quando é separado das referências econômicas e políticas que o mantém aberto e que fazem da aliança algo totalmente distinto de um arranjo entre classes matrimoniais e linhagens filiativas. Então aqui, cara, o que eu pego desse parágrafo, o que eu pego pro contemporâneo, né, pra minha prática, pra minha filosofia, pro meu saber psi, sei lá, Cara, olha que interessante, né? Um sistema de parentesco, pensa no exemplo mais nuclear que a gente pode pensar de exemplo parentesco, a família nuclear, né, de pai, mãe, filho, filha. Um sistema de parentesco só aparece como fechado, ou seja, a gente só tem essa percepção de responsabilizar, né, por exemplo, na educação, é culpa da família, só aparece como fechado quando ele é separado das referências econômicas e políticas que o mantêm aberto. Então, o tempo todo, as famílias vão ser atravessadas por questões econômicas, por escassez, por abundância, por heranças, vão passar por questões raciais, né, por preconceitos raciais, por dimensões do que constitui-se negro, o que constitui-se indígena, o que constitui-se mulato, pardo, o que constitui-se branco. A família mais normal de margarina, ela precisa parecer menos modelo e mais problematizada nesse sentido de que ela também é aberta, mesmo sendo branca, porque esses atravessamentos, que hoje em dia a galera chama de privilégio, não gosto desse termo, mas atravessamentos específicos de circulação pela cidade, de presença nas escolas, de circulação pelas ruas, etc., acesso a espaços institucionalizados e as boas-vindas, na maior parte das vezes, aos espaços institucionalizados, ou pelo menos a conformação menos, como é que se diz?
menos arredia a presença dessas pessoas brancas, nós pessoas brancas. Na sociedade brasileira, por exemplo, já é essa abertura. Então há muito mais no sistema de parentesco do que apenas o próprio sistema de parentesco. Só é fechado quando é separado as referências econômicas, políticas, e aqui a gente pode acrescentar raciais, etárias e por aí vai. Que mantém aberto. E que fazem da aliança algo totalmente distinto de um arranjo entre classes matrimoniais e linhagens filiativas. Fora isso também, né? Se você for pensar na clínica, né, é muito bom pensar de que são compostas as pessoas a partir de certas alianças, né? Qual é a história, né, da aliança da família da sua mãe com a família do seu pai, né? Da aliança mesmo que eles puderam compor para além da... Todo matrimônio é uma aliança de alguma maneira, né? Não é uma filiação. E como que essa aliança se deu? E quais são as consequências desse sistema de crédito e dívida, que nada mais é do que um sistema de crédito e dívida, né? Por isso que as pessoas prometem, por isso que as pessoas juram, né? Por isso que as pessoas aceitam, no sentido de fazer uma aliança, uma promessa mesmo, né? Num casamento cristão católico aí, cristão em geral, né? Que tipo de dívida e que tipo de crédito se contrai. E aí poder pensar também as consequências disso, de como é herdado para as pessoas que vão seguindo nessas linhagens, né, de filiação, esse crédito, essa dívida, né? Essa pergunta é muito interessante, sim, essa problematização é muito legal, assim, de pensar. Formas de contextualizar a família para além de, o que você acha do seu pai, o que você acha da sua mãe, seu pai tinha que ter te dado mais amor, sua mãe tinha que dar mais atenção, esse tipo de coisa. E aí a gente chega no 3.2.3, o perverso da aldeia e os grupos locais. Deixa eu só ver até onde vai o ponto 2, o 3.2. O 3.2 vai até 205. O perverso da aldeia e os grupos locais. É o que acontece em todas as codificações de fluxos. Como assegurar a adaptação recíproca, o amplexo respectivo de uma cadeia significante e de um fluxo de produção. Aqui eles começam um jogo bem interessante, assim, né? Porque já de acostumado de ler, parece que eles mudam muito o assunto, né? Mas nem tanto. Quando eles colocam aqui, é o que acontece em todas as condições de fluxos. Codificações de fluxos, que é isso que importa aos sócios, né? Codificar os fluxos, principalmente o modo de territorialização da máquina social primitiva. Como assegurar, esse é o problema, a adaptação recíproca, o amplexo respectivo, o abraço, né, a junção, amplexo, eu lembro da biologia desse amplexo do sapo, esse abraço, dessa conjunção respectiva de uma cadeia significante e de um fluxo de produção. Se vocês perceberem bem, aqui nesses termos finais, cadeia significante e fluxo de produção, eles estão colocando todo o problema do antiédipo e toda essa disputa entre estruturalismo e pós-estruturalismo, por assim entender, ou o problema entre a estrutura e a máquina, mais traduzido aos modos do antiédipo, né? Sendo que, por um lado, aí por isso que eu falo que é o costume da leitura, eles vão colocando esses polos ao longo de cada parágrafo, pulverizando eles em vários assuntos diferentes. Então, se isso já aconteceu lá nas sínteses apropriadas, na síntese do inconsciente, no capítulo 2, aqui está aparecendo nos sistemas antropológicos de pensamento sobre filiação e aliança. Então, a filiação, ou seja, pensar no sistema de parentesco, vai produzir, então, cadeias significantes. Ou seja, possibilidades de representação, né? Possibilidades de figuras molares, de figuras globais, de pai, de mãe, de pessoas inteiras. Então existe isso aqui é muito interessante. O Deleuze e o Guattari não estão recusando a ideia de que há um significante. Existe e ele funciona, faz funcionar alguma coisa. Mas é isso, ele faz funcionar algo, e ele é algo que está em jogo também fazendo funcionar. Ele não é a essência do processo de simbolização, né? Ele não é o universal do processo de simbolização. Porque, na verdade, tem outra coisa que não para de escapar disso, né? Que são os fluxos de produção. E a primazia sempre vai ser do movimento esquizo, da produção, do devir, né? Então, como que dá essa adaptação recíproca entre as cadeias significantes de um processo de filiação e os fluxos produtivos das alianças? Essa que é a pergunta. O grande caçador nômade segue os fluxos, esgota-os no local e se desloca com eles. Ele reproduz de maneira acelerada toda a sua filiação.
ele a contrai num ponto que o mantém numa relação direta com o ancestral ou o Deus. Então olha que bonito isso aqui, né? Esse é um exemplo desse tipo de adaptação recíproca, né? O grande caçador, nômade, segue os fluxos de produção. Tem que seguir os signos e fluxos da floresta, os signos e fluxos dos mares, etc, etc. Esgota-se no local e se desloca com eles. Ou seja, ele se constitui nesse devir, né? Seja um devir animal, seja um devir vegetal, né? Então ele não tem nada de pessoa. O grande caçador é um exemplo de... não é uma pessoa, é um grande caçador, né? Por isso mesmo. Ele é uma esseidade, ele é um agenciamento, né? Ele produz, aqui vai, ele reproduz de maneira acelerada. Deu aqui o alarme, pode escutar um pouquinho a vibração, mas eu vou terminar essa parte, tá interessante. Ele reproduz de maneira acelerada, e onde é que está a filiação, né? De toda a sua filiação, que é uma reprodução, ele a contrai nesse instante. Imagina toda a filiação, todos os ancestrais desse grande caçador contraídos nesse momento da concentração da caça, nesse momento de seguir os fluxos, num ponto que o mantém numa relação direta com o ancestral ou o Deus. E não é à toa que o caçador, antes de sair, ele vai... Ah, o alarme está comendo aqui. Não consegui botar 5 minutos, mas não. Não é à toa que, por exemplo, o caçador vai fazer seus rituais, vai fazer os agradecimentos aos ancestrais quando ele faz a caça, mas vai também pedir aos ancestrais uma certa fortuna, né? Pedir licença aos ancestrais, pedir licença à mata, pedir licença para Deus e o mundo, para poder fazer e seguir os fluxos, né, de produção. E também Deus, que numa teoria nietzschiana, o Deus e o ancestral se confundem, né? O Deus é o ancestral muito anterior, assim, né? Que a gente vai, nesse esquema de filiação e também de aliança, vai se tornando um credor de um crédito de uma dívida imensa com relação aos ancestrais, né? Dos quais a gente deve mesmo a nossa existência, né? De alguma maneira. E aí só vai virar uma dívida infinita, impagável, da nova aliança, dos caralho a 4 com o cristianismo, mas essa é outra história. E aí, pra gente fechar, Pierre Clastres descreve o caçador solitário unido à sua força e ao seu destino e que lança o seu canto numa linguagem cada vez mais rápida e deformada. Eu, aspas, sou uma natureza potente, uma natureza irritada e agressiva. Então ele não é pessoa, ele é uma natureza potente, uma natureza irritada e agressiva. Isso está aqui no O Arco e o Cesto, presente aqui na referência deles no Homem, na revista de antropologia, né, que eles tinham todos os volumes, aparentemente, leram tudo, mas você pode acreditar, você pode achar um PDF bem bonito desse texto no A Sociedade contra o Estado, do Pierre Clastres, no texto O Arco e o Cesto, em francês, L'Arc et Le Panier. Textaço do Pierre Clastres, um livraço, Sociedade contra o Estado, se puderem ler, leiam, é bem legal. Então a gente parou aqui hoje, dia 23 de março, o tempo voa quando a gente se diverte, e a gente já está nas águas de março fechando o verão, já estamos oficialmente no outono, né? Não senti, não percebi. Então a gente se vê na semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, a partir da página 198, para falar de Lévi-Strauss, Pierre Clastres. Beijo, forte abraço, até mais.